Eu vou conversar com vocês hoje sobre esta chacina que ocorreu em Blumenau, onde 4 crianças foram assassinadas. Aqui, batendo um papo com vocês, Nélio Tombini, médico, psiquiatra e psicoterapeuta. É uma barbárie, né? Evidentemente, as pessoas leigas olham e digam assim, mas qual é o motivo, né? E é difícil, né, explicar, parece que é imotivado. Por trás disso tem um fato que tudo indica, né, pelas revelações da imprensa, que um homem com uma doença mental grave cometeu essa barbárie. O que eu quero alertar a quem me ouve e até as autoridades? A saúde mental é muito pouco olhada, valorizada e atendida. Quando as pessoas adoecem do ponto de vista mental, com alguma doença grave, tem 3 tipos de situações que ocorrem, 3 eixos, 3 linhas. Eu vou explicar rapidamente. Uma, quando a pessoa tem alteração do humor. O que aparece? Depressão ou euforia. E aí se chama de doença bipolar. Dificilmente alguém com transtorno de humor vai matar uma outra pessoa. Se a pessoa está deprimida, ela pode muitas vezes matar-se. O segundo grupo, onde as pessoas adoecem de uma forma bastante intensa, são os transtornos de ansiedade. Vocês conhecem. Transtorno obsessivo compulsivo, aquelas pessoas que repetem, têm toque. Síndrome do pânico, aquelas pessoas que têm ansiedade abrupta. Fobias, as pessoas que não conseguem ir em algum lugar, entrar no avião, no elevador. E transtornos de ansiedade generalizados, pessoas que têm muita ansiedade. E tem o terceiro tipo, que é o mais grave, são os transtornos do pensamento, quando o pensamento adoece. O que é isso? A doença mais grave chama-se esquizofrenia. Aquelas pessoas que andam na rua falando sozinha, tipo maltrapilhos, não tomam banho, às vezes gritam, às vezes ofendem. Essas pessoas, elas têm um estado de psicose ou de loucura. E geralmente essas pessoas que têm esses estados esquizofrênicos ou delirantes, o que é um delírio? É uma falsa crença, a pessoa acredita em coisas que não faz sentido. Essas pessoas podem fazer surtos psicóticos, que é o que deve ter acontecido com este rapaz que matou as crianças em Blumenau. Uma pessoa que tem essa doença grave, ela começa a falar sozinha, ela recebe, né, mensagens, ela escuta vozes, fala com o espaço, ela está na televisão e a televisão fala com ela, o rádio manda mensagens para ela, ela acha que todos estão perseguindo ela, que estão contra ela. Ou seja, ela tem alterações do pensamento. E isso pode causar um estado de psicose, de loucura. E uma pessoa no estado de loucura, ela perde o juízo crítico, ela não sabe o que está fazendo. Ela pode ter matado essas crianças para salvar uma população da cidade. Talvez ela recebeu uma mensagem que se ela matasse essas crianças, ela salvaria toda a população de Blumenau. Eu não estou dizendo isso aqui para amenizar o fato, mas para mostrar para vocês que isso não é um ato de criminosos, isso é um ato de um doente mental grave. E essa pessoa, se confirmar a doença mental, ela não vai nem para o presídio, ela vai para o manicômio judicial e pode ficar lá muitos e muitos anos, né? Porque se não recuperar a sua capacidade mental, não vai poder sair. Outra situação que é muito frequente, que eu quero também alertar aqui a vocês e às autoridades, são as pessoas que consomem crack e andam pela rua. Essas pessoas com o uso do crack, as drogas também dão estados de psicose, de loucura. E o crack é uma droga que facilmente enlouquece as pessoas. Um sujeito na rua que usou crack, ele pode olhar para alguém e achar que aquela pessoa é o demônio. Eu posso estar passando na rua e um sujeito que usou crack olha para mim e vê em mim o demônio. E vai lá matar o demônio. E poderá matar algum de nós. Então é muito grave deixar esses craqueiros pela rua, porque eles precisam de ajuda, eles precisam de atendimento médico, eles precisam se desintoxicar, porque senão eles não têm saída. Ou eles vão morrer, ou eles podem até matar algumas pessoas. Então eu queria linkar nessa minha observação esse papel das autoridades, que é um laissez-faire, é um faz de conta, deixa para lá, não mexe, eles são protegidos, são coitadinhos. Não, eles têm que ser atendidos por nós, eles são doentes. É uma desconsideração com essas pessoas que o serviço público, as autoridades cometem. Então eu queria também alertar isso para vocês. E uma dica assim final, preste atenção, se na família de vocês tem alguém
que está, né, falando sozinho, né, muito irritado, não dorme, né, se sentindo perseguido, muito agressivo, né, querendo bater, jogando coisas, ele pode estar fazendo um surto psicótico. E para encerrar, também vou dar uma notícia que não é nada agradável. Quando nós temos uma pessoa num surto psicótico, é muito difícil levá-la para um hospital psiquiátrico. O SAMU não consegue fazer isso. Chama a polícia militar, ela também não se sente à vontade. Então, as famílias que não têm poder aquisitivo não conseguem, às vezes, levar uma pessoa que está no estado de loucura para ser atendido no hospital psiquiátrico. Então, também que é um fato muito interessante. Então, eu estou dividindo isso com vocês no sentido de mostrar que como a doença mental ainda é muito pouco observada. Isso não é caso de polícia. Não adianta botar policiamento em volta das escolas. Essa situação de Blumenau é uma situação de uma mente completamente enlouquecida e doente. E que se tivesse sido tratado provavelmente com medicações que têm remédio para isso, isso não tinha acontecido. Eu entendo que as autoridades ficam muito chateadas, eu vi várias autoridades falando, mas estão muito perdidas. Elas não se dão conta assim que temos que dar mais atenção para a saúde mental e para os doentes mentais, que isso é muito pouco valorizado. Um abraço para vocês, Nélio Tombini.